Se assente, eu quero conversar com você, então logo ministrar. Escute, queridos, preste atenção aqui, eu vou ser breve, a gente vai participar da ceia no final aqui, vai ser um momento muito glorioso da parte de Deus. Que bom que você está aqui hoje. Cris, nós acabamos, Adriano, de tomar um café, e aí eu queria, só irmão Isaías, que você percebesse comigo. Ontem de manhã eu estava orando muito por você. Eu até te mandei uma mensagem, eu não peguei o celular porque eu falei, senão eu destoa aqui, o celular me distrai, mas que Deus abençoe, viu? Olhe para mim aqui, nós acabamos de tomar o café. Quem aqui tomou o café? Levanta a mão, deixa eu ver. Teve uns que eu vi, até repetiu, né? Eu vi, tem uns, o meu muito. Mas olha aqui, depois de ter tomado café, Carla, o que mudou aí visivelmente em você? Nada. Concorda que você está ingerindo um alimento, por mais que eu sei que alguns talvez chegou tristinho, depois comeu ficou feliz, mas a tendência, e normalmente é o Dr. Vinícius ali, meu irmãozão, que bom te ver hoje, viu? Então, mas pense comigo, você acabou de comer e mudou alguma coisa aqui? Teoricamente, não mudou. Mas o que talvez aconteceu e não é visivelmente perceptível, tudo bem, meu irmão, é que se você acabou de comer, é muito provável, né? Os alimentos que estavam ali foram todos alimentos saudáveis, não tinha muito açúcar, né? Por exemplo, eu comi um bolo, de que é aquele bolo, irmã Carla? De banana, maçã e ameixa, com castanhas e tudo. Então eu não percebi. Mas a verdade é, meu irmão, que quando eu comi, alguns nutrientes dessa alimentação começou a fazer bem para o meu corpo. É perceptível visivelmente? Não é. Então, Kaique, eu comi, você comeu e eu olho para você, parece que não aconteceu nada. Tá tudo bem, né? Eu olho para a fisionomia da Carol, tá tudo certo. Mas a questão é que alguma coisa no meu corpo está acontecendo. Sim ou sim, gente? Mas alguém olha e não está vendo nada. Mas eu estou falando do corpo, certo? E aí, vamos comigo aqui. Se eu pegar essa água e eu falar, olha, quem aceita essa água? Todo mundo pode beber essa água, sim ou sim? Mas se eu falar que eu trouxe um veneninho, e eu pego esse veneninho aqui, preparei para esse dia, e coloco esse veneninho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Mudou a cor da água, gente? Mudou a cor dessa água? Não. Mas você bebe a água agora? A gente não bebe, mas está da mesma cor. Mas tem alguma coisa aqui dentro que agora te impede de beber, certo? Se eu colocar mais 2 gotinhas de veneninho, a água continua da mesma cor. Mas você bebe essa água? Mas quando a gente olha para a água, se eu não falar nada, o que você observa? Que está tudo bem, e a gente pode beber essa água, certo? Não vou beber. Por mais que está limpa, certo? E por que o senhor está falando isso, pastor? E eu falei do corpo, eu falei aqui dessa água. E aí o apóstolo Paulo vai escrever em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, o versículo de número 23. E aí escuta, eu quero hoje parar vocês um pouquinho, sair de um piloto automático, para a gente começar a pensar algumas coisas. A Bíblia vai dizer, 1 Tessalonicenses 5, 23, olha o que diz o texto. O Deus, põe na versão, deixa eu ver essa, pode ser essa. Que Deus que nos dá a paz, faça com que vocês sejam o quê? Completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o que, gente? O espírito, a alma e o corpo de vocês livres
de toda mancha, para que o dia em que vier o vosso Senhor Jesus. Então o texto está dizendo que Deus possa nos conservar. E aí preste atenção aqui. E quando o texto fala sobre que Ele possa nos conservar, põe na versão Almeida, porque ele vai dizer o seguinte: que nós possamos ser irrepreensíveis diante de Deus. Olha o que ele diz: olha, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Na outra versão fala conserve, mas essa aqui diz assim, ó, que o Senhor te santifique em tudo. E ele fala assim, ó, e o vosso, diga, espírito, alma e corpo sejam íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. E agora preste atenção, esse texto é muito, muito sério, porque ele está dizendo que o seu corpo também precisa ser irrepreensível, íntegro, ou seja, precisamos olhar para você e ver que você não merece ser repreendido. Por quê? Porque você está cuidando bem do seu corpo. Acabei de falar agora que nós acabamos de tomar o café, mas imagine se o culto continua, se tivesse iniciado aqui e você continua tomando café. Como é bom, é necessário, mas se comer demais se torna o quê? Glutonaria. E glutonaria, a Bíblia vai dizer que é pecado, obras da carne. Então se você pratica a glutonaria, o texto está dizendo que o seu corpo aí, ó, não está encaixando de acordo com esse versículo. Aí se você entendeu que já, pastor, Deus já está falando comigo, você vai procurar o Dr. Vinícius Costas, que está aqui, o especialista em medicina integrativa, e ele vai te aconselhar. Vai passar por uma consulta com ele. Teve uma época que eu estava meio fraco, estava ficando sonolento, e aí fui com ele, ele falou, Ernesto, vamos fazer os exames, deu tudo certo, porque magrinho também, gente, tem que cuidar da saúde. Agora escuta, o corpo precisa estar irrepreensível. A Bíblia está dizendo que o espírito também é irrepreensível. E olha aqui, ó, quando nós estávamos adorando a Deus, e eu estava terminando de escrever ali na sala, Felipe, e o que aconteceu? Eu estava doido para entrar aqui. Por quê? Porque eu já estava sentindo a presença de Deus, vendo que o Espírito Santo já estava em aliança com vocês aqui. Foi algo maravilhoso. Quem sentiu essa presença desse Deus aqui? Irmão, a irmã da oração veio orar aqui. Eu falei, gente, que graça de Deus na vida dessa irmã. Quem percebeu isso? Eu falei, meu pai, ela foi orando, e eu fui sentindo a graça de Deus ali. Isso é o quê? É o Espírito sendo alimentado, sim ou sim? Então eu falei que o nosso corpo foi alimentado, o nosso espírito foi alimentado. Então escuta, através de um momento de oração, de adoração, eu permito que o Espírito Santo de Deus seja, renovado em mim. Eu tenho uma aliança com Ele, o Espírito de Deus, o meu espírito é fortalecido e eu fico de pé. E de igual modo, eu estava ali agora há pouco alimentando junto com vocês o nosso café da manhã. Então o meu corpo começou a receber nutrientes e tudo. Mas a questão é o seguinte, queridos, que a nossa alma também recebe alguns nutrientes. E aí escute, a questão é que do mesmo jeito que o nosso corpo pode receber alguns alimentos que não são tão saudáveis, como Coca-Cola, vocês sabem dos veneninhos, né? Vocês insistem mesmo. Coca-Cola, excesso de açúcar no corpo, né? Vocês lembram da mensagem da pastora Camila Barros? Ela disse aqui nessa igreja, eu lembro o dia que ela ministrou isso, que em 1700 e pouco, o açúcar era um alimento proibido, assim como a cocaína é proibido hoje. Não era liberado açúcar, era um alimento proibido. Mas nós somos a geração do desejo. Então o açúcar vem para alimentar esse desejo. O açúcar ativa algumas partes do nosso cérebro, não é isso, doutor Vinícius? Que dá o prazer imediato, um prazer momentâneo. Então escuta, da mesma forma, Tainá, que eu posso ingerir alimento ruim, prejudica o meu corpo. Se você alimentar algo que está estragado e tudo, o seu corpo reage na hora. Ou se você comer em excesso, daqui a pouco começa a diabetes, daqui a pouco
colesterol muito alto, daqui a pouco problema de pressão, comida muito salgada, comeu sal demais, e daqui a pouco começa a ter problema de pressão, porque ingeriu algo que te fez mal. E se você não tomar cuidado, até no espírito. E aí um texto que pouca gente comenta na proporção que eu vou falar agora, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia vai dizer assim, ó, e Deus não te deu espírito de medo. Tem hora que, se você não tomar cuidado, um espírito ruim pode alimentar o seu espírito. Um deles é o espírito do medo, que alguém pensa que é a emoção, mas a Bíblia vai dizer que é o espírito do medo. Se você não tomar cuidado da ilegalidade, alguma entidade espiritual das trevas, do mal, pode acessar teu espírito. Sim ou sim? Mas agora escute, agora de igual modo, algumas coisas podem acessar e alimentar também a nossa alma. E aqui, queridos, olhe para mim. A questão é que a pergunta que eu e você precisamos fazer é o seguinte: de que maneira que você está alimentando a sua alma? Porque o texto vai dizer que eu preciso ser irrepreensível também na minha alma. E aqui é algo muito sério, porque a alma, ela é a sede das nossas emoções, a alma é a sede das nossas lembranças. Sexta-feira, estava saindo aqui da igreja, acho que já era quase 7 horas da noite, e aí uma pessoa chegou, ela falou: pastor, vem cá pastor, eu quero te mostrar a minha bênção. Olha, eu comprei um carro, pastor, olha aqui, eu já tinha falado com o senhor, mas agora deixa eu mostrar ele. Eu falei: uau, vamos lá, vamos pôr a mão, vamos celebrar junto, que bênção, filha. Falei: olha que maravilhoso, eu acredito que seu pai e a sua mãe, porque é o primeiro carro dessa pessoa, e ela já começou com o primeiro carro sendo um carro 0 quilômetro. Você consegue dar glória? E eu falei: gente, olha, começa a perceber as grandes coisas que Deus está fazendo na sua vida. O seu pai e a sua mãe talvez nunca começaram com um carro novo. Ela falou: pá, pastor, foi com um Fusca. Eu falei: então olha o quanto que Deus está te abençoando. Ela disse para mim: pastor, tem hora que eu estou andando no carro, no centro, e aí eu estou sozinha no carro aqui nas ruas de Uberlândia, sozinha, e eu estou agradecendo e falando. Eu falei: glória a Deus porque você faz isso. Sabe o que ela está fazendo? Alimentando a alma com coisas boas. Por quê? Porque ela está celebrando. Sabe qual que é o problema, queridos? É que tem hora que a gente é muito neutro, muito simplista na hora de celebrar, mas na hora de ficar triste, você fica muito intenso na sua tristeza. A bem da verdade é que, se eu parar para perguntar: Kelly, qual foi o último dia que você vibrou porque você é arquiteta ou engenheira? Engenheira. Qual foi a última vez que você celebrou? Eu sei que no dia da formatura é muito bom, é agradável. Uau, aquele dia são celebração de 4 anos. Mas escuta, dos últimos dias, últimos meses, última semana, qual foi a última vez que você celebrou? Gente, eu consegui esse triunfo de ser uma engenheira. Quantos cálculos matemáticos foram necessários para passar em todas aquelas provas? Só que talvez a gente não faz isso. A gente não alimenta a nossa alma com coisas boas. Mas nós somos, escuta, queridos, na geração atual que nós estamos vivendo, essa construção da geração alfa, nós estamos aqui, sendo todos os dias, assim como alguém te oferece esse veneninho chamado Coca-Cola, assim como que alguém te oferece um alimento com muito teor de açúcar, assim como alguém também, se você não brincar, escuta, lança em você o espírito do medo, ou alguma entidade, assim também, se nós não tomarmos cuidado, a gente alimenta a nossa alma com aquilo que não é para alimentar. E eu vou te provar na Bíblia isso. Quem quer ouvir, diga: eu quero. Posso tirar, irmão? Meu esquentou aqui minhas costas. Escuta, e aí eu te pergunto: de que maneira que você está alimentando a sua alma? E aí é tão interessante que eu estava lembrando de alguns versículos de hoje, que a Bíblia fala da alma. Agora, do mesmo jeito que eu disse que o corpo às vezes pode engordar um pouco mais, o corpo pode gerar algumas intercorrências aí, ou ele pode trazer a você alguns sintomas. Eu disse que diabetes, pressão alta, colesterol. Escuta, Salmo de número 42, o versículo de número 5, põe na tela, por favor. Olha o que ele vai dizer. Salmo de número 42, versículo 5. O salmista vai dizer: porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas?
tubas dentro de mim. É o próprio salmista falando com a alma dele. Eu não sei, o Carlos aqui, ele faz academia. Cadê o Carlos? E o Carlos, eu falei com ele, falei, Carlos, você vê que o Carlos é bem treinado, né? Eu falei, meu irmão, vai pra cima, não para não. Então eu sei que tem hora que você está ali na academia, tentando levantar um peso, né, irmã Cíntia? E aí o corpo quer parar de fazer aquela esteira, e você fala, não, vamos, não vou parar agora não, É isso ou não é? Tem hora que a gente, quem faz academia aqui é ou não é? Quem pratica um esporte, anda de bike, não vou parar, eu vou conseguir. Você está falando com o corpo. Mas o salmista aqui, ele está começando a falar com quem? Com a própria alma. E ele está dizendo assim, ó, por que você está abatida? Ele está dizendo que houve um abatimento, uma tristeza, um momento desagradável aqui, e o salmista vai falar que, olha, algumas coisas me aconteceram, e ele está dizendo, assim como é essencial a vida física, também assim, eu preciso cuidar da minha alma, porque ela também faz parte de mim, e eu preciso, como o Senhor disse aqui em Tessalonicenses, eu preciso estar com a minha alma irrepreensível. Mas a pergunta é, como está a sua alma? Pastor, como que eu vou identificar como está a minha alma? Só para a gente ler mais um texto que fala da alma, que vai mostrar que nós podemos estar mal na nossa alma. O Salmo de número 103, por favor, coloca o Salmo de número 103. Olha o que o salmista está fazendo. Irmã, tira essa água aqui para mim, para eu não beber água errada. Não é veneno, tá, irmão? É só um remedinho ali. Obrigado, Deus te abençoe, viu? Olha o que diz o Salmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Versículo 2 vai dizer o seguinte: 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A irmã que estava falando do carro, ela não estava esquecendo dos benefícios do Senhor, por isso ela estava lembrando e agradecendo. Versículo 3, olha o que ele vai dizer: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, é quem sara todas as suas. Agora olhe para mim aqui, preste atenção. Ele está falando com a alma, sim ou sim? Mas agora olha que interessante. Ele vai dizer para essa alma bem dizer ao Senhor, não esquecer dos benefícios, mas agora ele vai dizer assim, ó, é ele que perdoa a alma, todas as suas iniquidades. Então ele está dizendo, olha, tem pecado que surgiu aí, ó, a origem dele é a alma, e eu vou te provar isso. Mas ele perdoa esses pecados que foram oriundos aí da tua alma. Agora tem uma coisa que me chama a atenção. Ele fala assim, ó, ele sara todas as tuas. Ué, mas peraí, ele está falando com o corpo ou ele está falando com a alma? Ele está falando com a alma. Então se eu falo de enfermidade do corpo, a gente já lembra de qualquer tipo de enfermidade. Mas a pergunta é, Leila, quais são as enfermidades da nossa alma? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para... Será que eu estou bem da minha alma? Será que a minha alma está irrepreensível diante de Deus? Será que a minha alma está ferida? Será que a minha alma está sarada? Qual foi a última vez que você fez um detox? Acho que foi o feriado. Eu acordei um pouco mais cedo, no normal, né? O horário normal. E aí eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, tua palavra diz que eu tenho que guardar o meu coração. Eu não posso, sabe, permitir que a amargura, a tristeza... Aí eu comecei a orar e de fato, irmão, a gente como pastor, a gente passa por algumas situações tão desafiadoras em algum momento, assim como você também. Mas aí eu comecei a pôr para fora. E eu fui falando de algumas decepções, porque alguém aqui tem decepção com gente ou é só eu? Alguém que te deu uma palavra e furou com você a palavra. Alguém que falou para você, tamo junto, mas você continuou se sentindo sozinho. Alguém que traiu a sua confiança. Às vezes alguém que falou, levantou falso testemunho contra você.
E aí você não percebeu, mas essas coisas, pessoas que você esperou o maior apoio, incentivo, e aí esse incentivo não veio. Você gerou uma expectativa sobre essa pessoa, e essa pessoa às vezes não supriu a sua expectativa, e nessa hora a sua alma começou a ficar o quê? Ferida, amargurada. E se você não colocar isso para fora, preste atenção, esse problema se torna o ponto de partida da sua vida. Olha o que eu disse, se você não curar as feridas da sua alma, assim como a ferida no corpo, por exemplo, se você está com a garganta infeccionada, eu não sei se isso de forma assim científica é certo, mas se, pelo menos na minha origem, né, minha mãe e meu pai, os antigos, falavam, se está com a garganta infeccionada, não pode beber água gelada. Por quê? Porque olha, agora tudo na minha vida começa a ter o ponto de partida, Fernando, dessa enfermidade. Vocês estão comigo? Eu vi o meu amigo ali, filho da Luciane, mas do Emerson, ele sofreu uma queda e ele quebrou o pé. Então agora é uma enfermidade no corpo, um problema, um acidente no corpo. Então agora tudo que ele vai fazer, esta enfermidade, ela se torna o ponto de partida. Então não dá para andar do mesmo jeito, porque o ponto de partida é aquela dor do pé. Vocês estão comigo? Então agora ele tem que pôr uma muleta para andar. Então agora se ele vai correr, não pode, porque o pensamento é o ponto de partida para tudo, é o problema do pé. E aí olha para mim, o que talvez a faculdade não ensinou isso para nós, a televisão não ensina, é que quando você também está ferido na sua alma, você começa a se movimentar pelas feridas da sua alma. É por isso que alguém que foi traído a confiança dessa pessoa, e hoje ele não conseguiu tratar essa ferida, ele passa a duvidar de todo mundo. Ninguém presta. Gente, hoje ninguém presta. Hoje ninguém é de confiança. Você já viu isso? Eu já atendi pessoas aqui no meu gabinete que eu tive que fazer loucuras, sabe, para falar, ei, espera aí, espera aí. Tem um episódio que eu conto, não sei se eu já falei aqui para vocês. Fui atender uma pessoa e essa era uma jovem, a mãe pediu para eu atender porque tem uma situação. E aí ela chegou toda reservada, toda fechada, com muito medo. Sentou com muito medo, cruzou as pernas, pôs a bolsa e tudo, e falava com muita dificuldade. Até que eu tive que fazer uma inserção de um impacto ali, sabe, para ela se soltar. E eu falei para ela, olha, deixa eu te falar. E aí ela toda comedida, eu falei, essa menina tem algum problema, alguém já acessou ela de uma forma irresponsável e ela acha que eu sou igual. E aí quando ela estava segurando a conversa e bem travada, eu falei, a gente não pode perder o tempo, nem eu nem ela, eu quero ajudar ela. Aí eu entrei, só falei, Jesus tem misericórdia de mim, que ela não saia correndo. Eu falei, deixa eu te falar, eu sou um homem casado, tá bom? Então você não adianta querer me cantar aqui dentro dessa sala, que você não vai conseguir nada. Ela olhou assim, o que é isso? Você está doido? Eu falei, não adianta, deixa eu te falar, você me respeita, que eu sou um pastor de uma igreja. Ela já ficou doida, que você está maluco? Eu falei para minha mãe que esse negócio não dá certo. Eu estava aqui, Jesus, só não deixa ela sair da sala, porque se ela sair da sala agora dá tudo errado. E eu falei, deixa eu te falar, não adianta, e deixa eu te falar, nem um beijo, nem nada, você me respeita, você fica no seu lugar. Ela falou, mas você está louca, e não sei o que, você está louco, que isso? Ela foi ficando nervosa, eu falei, deixa eu te falar, você não está querendo fazer isso não? Ela falou, não, jamais, que loucura, minha mãe que falou para vir aqui, não sei o quê. Eu falei, você não está querendo me assediar aqui nessa sala? Ela, não. Eu falei, como você sentiu quando eu comecei a julgar e falar que você está sentindo isso? Ela falou, um absurdo. Aí eu falei, então, e como você acha que eu estou me sentindo por você desconfiar de mim, porque alguém já te abusou sexualmente e você está achando que eu sou a mesma pessoa? Aí essa menina desarmou na minha sala. Eu falei, não é porque o seu líder lá atrás fez algo errado com você, que você vai desmerecer todo mundo. Mas ela chegou na minha sala e ela estava travada, por quê? Porque ela já teve uma experiência negativa, e quando ela vem com essa experiência para o tempo presente, o ponto de partida dela é a dor. E deixa eu te falar, e isso é feridas da alma, que faz o quê? Faz você desconectar com o espírito e deformar o seu corpo.
Porque alguém que está com a alma ferida, ele tem dificuldade de viver o flow do espiritual com Deus, e às vezes numa compensação da dor, ele se desencarga ali na comida, aí come demais, ou ele vai para a bebida, ou ele vai para as drogas e tudo. Eu não tenho dúvida nenhuma, irmão, ninguém vai para as drogas pelo prazer, ninguém, vai para a bebida pelo mero prazer, ninguém come de excesso pelo mero prazer, mas é uma dor da alma que não foi curada, que está desencadeando no corpo. E aí, escuta, o texto que a gente leu está dizendo o seguinte, que nós devemos ser irrepreensíveis. Mas agora escute, assim como você bebe um copo de veneno, como eu disse agora há pouco, e pode prejudicar o teu corpo, assim também a nossa alma pode ser contaminada por pequenas doses diárias. Esse bolo que você comeu agora não vai fazer mal, mas se você comer toda hora esse bolo, esse açúcar, aí vai fazer mal. Mas agora escute, pastor, e quais são as doses que a gente recebe e talvez está intoxicando a nossa alma? Mágoa, pequenas doses de mágoas que você tem no seu dia, aí elas vão acumulando. Uma das outras dores desse tempo presente, porque hoje, numa era tão digital, a gente começa um processo de comparação, e quando você compara, já tem até um ditado muito antigo, que a grama do vizinho é o quê? É mais bonita, é mais verde do que a nossa. E por quê? E como não dizer que a gente está num viés? Se você não tomar cuidado, começa a se comparar, e toda vez que eu me comparo, o outro está melhor, eu sou ingrato com o que Deus tem feito na minha vida, e eu começo a alimentar um sentimento de alegria ou de tristeza? De tristeza. E aí você começa nesse processo comparativo a alimentar a sua alma com um sentimento ruim, negativo. E aí qual que é o problema disso? Isso atrofia a tua fé, tira a sua expectativa de vida, e você deixa de acreditar na promessa de Deus, porque a sua alma começa a ficar ferida. Pastor, como que eu estou colocando a minha alma enferma? Como que ela está sendo machucada? Sabe como? Com pequenos pecados que você tolera. E aí, escuta, anote isso, não normalize o que é errado. Irmão, e hoje está uma loucura. As pessoas estão normalizando aquilo que não é para ser normalizado. Dias atrás eu atendi uma situação, a mulher falou: olha, Ernesto, você tem que intervir com isso agora, urgente. Aí eu dei um aconselhamento, e depois a pessoa que ocasionou a situação, quando foi tratar todo mundo junto, a pessoa falou assim: não, mas isso não é tanta coisa não. Eu falei: o quê? Não é, meu amigo, você movimentou quase Uberlândia inteiro com esse problema, e agora você está achando que está tudo bem. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão tolerando aquilo que não era para tolerar. Deixa eu melhorar para você. Sabe a mentirinha que você conta? É um pecadinho que você está tolerando e não era para tolerar. Sabe a capacidade que você tem de falar mal dos outros, ou ouvir alguém falar mal do outro? São pecados que você está tolerando, você não percebe, mas está intoxicando a sua alma. Sabe por que existe um fofoqueiro? Pergunte por quê. Porque tem você para ouvir. Porque se você não ouvisse, não existiria fofoqueiro. Você já parou para perceber isso? E o que nós não estamos entendendo, queridos? São pequenas coisas. E aí as pessoas, e hoje no nosso país é uma loucura. Se alguém chegar aqui e falar assim: ó, a Kelly é mentirosa, ela não tem diploma, ela não é formada. Eu não preciso provar isso. A partir do momento que eu falo, ela não é formada, ela é uma mentirosa, ela não formou. Aí, agora o que acontece? Ela que tem que se virar para quê? Para provar a verdade. Escuta, ninguém precisa provar a mentira. É as pessoas que estão precisando de provar o quê? A verdade. Sabe o que acontece? E tem muita gente proferindo mentira a seu respeito, está intoxicando a sua alma, e você não consegue viver uma plenitude de vida, porque a sua alma está presa, está ingerindo. E agora vamos lá? Quando alguém, às vezes, afeta a sua alma, é um relacionamento que foi terminado de forma desagradável, sabe, é uma confiança que foi quebrada, às vezes é uma comparação que você faz. Como eu disse aqui, acho que foi no domingo passado, o nosso irmão, de repente ele foi bem sucedido, e aí ele fez alguns processos no projeto dele, o projeto evoluiu, cresceu e tudo. Aí ao invés de você falar: gente, deixa eu ver como ele fez para eu também fazer alguma coisa e dar certo, não, você começa: tá vendo? Metido, tá roubando, hein? Tá vendo? Tá roubando.
Você viu que toda hora o pastor fala o nome do doutor? Pois é, doutor, né? Porque o pastor só gosta de doutor. Sabe o que isso revela? Que a sua alma está ferida. E qual que é o problema disso tudo? É que lá em Tessalonicenses a Bíblia fala que a sua alma também precisa estar irrepreensível. E aí qual que é o problema? O problema é que a sua alma estando ferida, você corre um risco muito sério. Vamos ver? Você imagina alguém, André, Wellington, imagine alguém que na Bíblia ele era dito o seguinte, que quando ele abria a boca era como se Deus estivesse falando. É uma pessoa importante ou não? Na terra, imagina? Quando ele falava, era a mesma coisa da palavra de Deus está sendo dita. O nome desse homem é Aitofel. A Bíblia vai dizer, eu acho que é 2 Crônicas, capítulo 16. A Bíblia vai dizer, 2 Samuel, capítulo 16, o versículo de número 23. Isto, olha lá, olha o texto. O conselho que quem, gente? Que Aitofel. Só está dali, né? Desculpa a vergonha. Vai dar para pôr aqui? Vai, né? Ok, o texto diz o seguinte: o conselho que Aitofel dava, é a Bíblia que está dizendo, o conselho que Aitofel dava naqueles dias, era como que, gente? Resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi, como agora também para Absalão. Então olha para mim aqui, Salmo de número 55, ele vai dizer, escute, 55:13, olha o que diz, Salmo 55:13, Davi falando de Aitofel, ele fala assim, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Olhe para mim aqui, Aitofel, porque por mais que Davi era o rei, era o homem que estava, né, como principal homem de Israel, ele era o rei, mas ele tinha um exército, ele tinha um conselheiro, ele tinha um amigo, ele tinha um profeta e ele tinha um sacerdote. 5 coisas que Davi tem, você precisa ter na sua vida também: um exército que luta por você, um amigo de verdade, um conselheiro, um profeta e um sacerdote. Mas aí, Aitofel era amigo íntimo. Se você ler o Salmo de número 55, ele vai falar assim, a gente ia para a igreja juntos, de tão amigo que a gente era. Mas olha para mim aqui, olha para mim. Mas um dia, esse rei Davi, que tinha Aitofel como companheiro íntimo, como um amigo fiel, que ambos iam para o culto junto, um dia Davi pecou. A Bíblia vai dizer que o exército de Davi saiu para a batalha, e aí, nesse momento, Davi não foi para a batalha, e ele subiu ali no seu palácio, e ele olhou e viu uma mulher tomando banho, e ele se encantou por ela. O nome dessa mulher era Batseba. E aí ele se encantou por ela, pediu os seus servos para trazer ela, e ele acabou coabitando com essa mulher. E aí depois essa mulher fica grávida, e agora, escuta, Davi vai tramar uma coisa, chama o marido dessa mulher, fala, olha, volta, não fica na guerra não, vai dormir com a tua esposa, porque ele disse, agora ele dorme com ela, e todo mundo vai achar que o filho é dele com ela. E aí o marido de Batseba, que chama Uzias, ele diz, não, como que eu vou dormir para casa, se o meu rei está em batalha? Ele foi, e aí Davi falou assim, escreve uma carta, ele escreveu uma carta, e dizendo para o chefe da guerra, coloca Uzias na frente da batalha. Uzias pegou a carta, sendo fiel a Davi, foi lá e entregou para o chefe da batalha. O chefe da batalha, olha, lê a carta e fala, é para colocar Uzias na frente. Uzias é colocado na frente da batalha, o que acontece com ele? Morre. Então agora, Batseba está grávida de Davi, e Davi ocasionou agora a morte do esposo de Batseba. Vocês estão comigo? E o que Aitofel tem nessa história? Tudo, sabe por quê? Porque a Batseba, ou Betseba, era neta de Aitofel. Aí agora escute, aí agora o que acontece? A questão é que agora Aitofel, ele permitiu que a alma dele fosse contaminada. E olha para mim, não tem jeito, a gente não consegue blindar a nossa alma. Tem hora que ela vai entrar alguma coisa. Tem hora, irmãos, somos seres humanos.
Assim como você, de vez em quando você fala assim, vou ficar sem beber refrigerante. Aí tem hora que você não dá conta, você dá uma quedinha, assim, não vou comer açúcar, mas daqui a pouco, esses dias, não sei o que eu estava fazendo, acho que foi um brigadeiro, eu falei, foi um brigadeiro, né? Foi um brigadeiro que eu ganhei de um curso aqui, até falei com a Larissa, falei, ai Jesus. Mas olha para mim, agora Aitofel, o que ele fez? Meu irmão, por favor, meu irmão, aprenda isso aqui em nome de Jesus, por favor. Se Aitofel não gostou do que Davi fez, o que Aitofel tinha que fazer, Claudiano? O que ele tinha que fazer? Ele tinha que chegar lá, primeiro orar a Deus, né? E chegar em Davi e fazer o quê? Conversar com Davi. Colocar o quê? Para fora. Porque se você não coloca o mal que te fizeram para fora, ele fica onde? Dentro e governando a sua vida, assim como eu falei do pé do menino, assim como eu falei de uma doença, a doença começa a governar. Aí sabe o que aconteceu? Aitofel agora alimentou o coração dele com amargura, ele não tratou isso. Agora, irmão, quem aqui não tem um Davi que decepciona a gente? Só que sabe qual que é o problema? Às vezes é filho decepcionando pai, pai decepcionando filho, cônjuge decepcionando outro cônjuge, irmão decepcionando irmão. Se até Davi, que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus, ele decepcionou um monte de gente, quem dera o Ernesto Silva de Aguiar. Mas escuta, sabe qual que é o problema? A questão é, se alguém feriu, acessou a sua alma, irmão, o que você precisa fazer? Você não pode deixar isso permanecer. Assim como o corpo, se você comer uma coisa estragada, imediatamente o corpo vai colocar isso para fora, sim ou sim? O problema é que tem mal que te fizeram, você não colocou para fora, você colocou para dentro, e a sua vida está travada por causa desse mal que te colocaram aí dentro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aitofel, amigo fiel, sabe? Mas se você ler o texto, 1 Samuel, a Bíblia Sagrada vai dizer que agora Samuel, ele vai se relacionar com Absalão. Pergunte por quê? Porque Absalão também foi outro. Tem um texto muito poderoso, que acho que é 2 Samuel, voltando um pouquinho aqui, capítulo 13, versículo 28. Versículo 28, 2 Samuel capítulo 13, versículo 28. 22, vamos voltar um pouquinho. Olha lá, preste atenção nisso aqui, irmão, em nome de Jesus. 22, olha o que diz: porém Absalão não falou com Amon, nem mal nem bem, porque odiava a Amon, e por ter este forçado a Tamar, a sua irmã. Vamos entender o que está acontecendo? O irmão de Absalão deitou-se com a irmã dele e forçou essa relação. Absalão, ao invés de falar com ele, o que a Bíblia fala? Ele não falou nada, e agora ele começou a deixar esse mal. Escuta, uma maldade que a boca não expressa, ela vai revelar no seu corpo. É por isso, eu esqueci o nome da cientista, que ela vai dizer que 75% das doenças do corpo humano tem a ver com as dores da alma. Não tratou a alma, reflete no corpo. Uma dor que a alma não fala, o corpo vai falar no lugar da alma. Quem está me entendendo? Pastor, e o que tem a ver isso com a mensagem? Tudo. Sabe por quê? Porque quando você está com a alma ferida, você nem tem a capacidade de perceber que você tem um pai para te ajudar, um Deus que pode te ajudar, porque a sua vida está acoplada nessa dor da alma. E aí vem comigo, o texto vai dizer que agora Absalão, ele se revolta, agora ele foge, ele agora vai fazer maldade. O pior de tudo, Absalão agora, ele vai se rebelar. Primeiro rebelou contra o irmão, ficou com raiva do irmão, agora ele não quer que ninguém tome o trono, ele acha que ele vai ter direito de tomar o trono no lugar do pai Davi. Agora o Absalão luta contra o próprio irmão, contra o próprio pai, junta um exército pequeno ali e começa a dizer: Absalão é o rei. Tudo isso porque a alma não foi o quê? Tratada. E eu estou falando de uma história de mais de 4.000 anos atrás, de alguém que não sarou, não tratou a ferida da alma. Depois ele foi contra o próprio irmão, contra o próprio
próprio pai. E agora Aitofel se associa a ele. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque toda pessoa que está ferida, ele consegue encontrar outro ferido também, e já se torna um exército de rebelião. Pode ver, irmão. Pode ver. Tem umas loucuras aí na internet de vez em quando, até no grupo dos crentes, como se diz. E aí eu fico indignado com um negócio desse, que tem hora que dá até vergonha de falar que a gente é pastor. Porque além de ter uma pressão espiritual, tem uma pressão emocional, agora a gente tem uma pressão social, porque falar que é pastor em alguns casos, escuta, tá uma loucura, sabe? E aí eu fico vendo, aí é só colocar um irmão, coloca um contexto. Eu pensei em fazer uma publicação meio doida. É porque é tipo assim, ó, eu faço devocional todos os dias. Alguns irmãos comentam, alguns irmãos vão lá, amém, glória a Deus. Mas irmão, se eu fizer uma postagem, por exemplo, vamos dizer que eu vou fazer uma postagem falando mal de uma igreja, detonando outra igreja, irmão, é o meu vídeo que vai dar mais visibilidade, vai viralizar, é o vídeo que as pessoas vão compartilhar com o outro. Você está vendo o que o Ernesto está falando? É assim ou não é, irmão? E sabe o que acontece? Essas coisas estão intoxicando muita gente. Sabe por quê? Porque você toma partido, você quer entrar, irmão. Você vai ver essa loucura dessa eleição. O ano passado, ou a última eleição, porque no dia a última ou a penúltima, não sei, acho que foi a última, que eu vim aqui com a camisa da seleção brasileira, em prol do Brasil, teve uma irmã que saiu dessa igreja, falou, ó, esse pastor está perdido, só porque ela, na cabeça dela, ela falou assim, ó, ele é bolsonarista, não fico na igreja que o pastor é bolsonarista. Não importa se eu sou bíblico, não importa se eu preguei, irmão, eu fico admirado, porque tem gente que Deus já me usou para falar na intimidade, sabe, algo tão profundo, e daqui a pouco, por uma coisinha que acontece do lado de lá, essa pessoa chega amargurada, e aí ela não se abre, ela guarda essa mágoa, assim como Aitofel, aí ela vira o coração, ela começa a ver o mundo diferente, e ela quer culpar você, quer culpar a gente, e ela não entende, e daqui a pouco, o Aitofel, que era amigo íntimo, se torna uma rebelião. É assim ou não é? E sabe o que acontece? Talvez sou eu e você que estamos sendo ocasionador de rebelião na nossa casa, na vida dos nossos filhos, nos cenários que nós estamos vivendo. Mas Deus te trouxe hoje aqui para fazer um detox na sua alma hoje. Por que um Deus tão maravilhoso, por que um Deus tão grandioso, Ele ia permitir você sofrer de tanto tamanho? Ou viver uma vida estagnada, ou acordar um dia que você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Olha, escuta, se você não colocar para fora o que está guardado na sua alma, ele compromete a sua vida inteira. E é sério, irmão, 2022, eu comprei um carro, que foi uma X1, era um sonho meu, irmão. E gente, tem alguém que trabalha aqui? Eu sei que todo mundo sabe, você trabalha, você é digno do suor do seu trabalho, sim ou sim? Então, irmão, o pastor não pode trabalhar e ter as coisas, não, é um trem doido. Porque se o pastor, você viu o pastor, está com a roupa lá, você viu, né, ganhando dinheiro. Se vem bem arrumado, o pastor está ganhando muito dinheiro, está roubando dízimo da igreja. Se vem mal arrumado, fala, rapaz, o pastor não arrumou nem a vida dele, como é que vai arrumar a nossa? Se anda num carro velho, o pastor está em pecado e Deus está pesando a mão para ele. Se anda no carro novo, está roubando. Se eu fico aqui sem chorar, o pastor está cético. Agora ele nunca mais chorou na presença de Deus. Se chora, está em pecado. Você viu lá o tanque está triste? Está em pecado. E é uma loucura, irmão. Se você está sorrindo, olha lá, o pastor, ele não leva nada a sério. Olha a vida dele. Se o pastor é sério, não fala com ninguém. Que pastor chato, cara fechada. E quem que fala isso? Pessoas que estão com a alma ferida. Eu comprei uma BMW com muito suor, depois de tantos anos, 31 anos de trabalho, porque eu comecei a trabalhar com 11 anos, comprei a primeira bicicletinha, depois troquei para outra bicicleta, aí depois eu comprei uma CBX 200, aí depois eu comprei um Corsa, vendi o Corsa para casar, depois do Corsa eu comprei um Clio, depois do Clio comprei um Uno, depois do Uno comprei um Clio Sedan, depois do Clio Sedan comprei um Logan, aí depois do outro Logan comprei um Logan mais novo, depois comprei um Megane, depois do Megane comprei um Fusion, depois do Fusion eu comprei uma BMW, e era meu sonho, andar, cuidar da minha casa, da minha família, colocar seguro e tudo, amém? Só que teve uma família aqui que a hora que viu que eu cheguei de BMW, falou assim, eu não fico mais nessa igreja. Sabe o que é isso? Feridas da alma. E o que tem de pior nisso?
é que Absalão estava com a alma ferida e ele conseguiu convencer Aitofel de tramar algo contra o próprio pai. Sabe o que acontece? Se eu vou dar vazão para essa pessoa, eu vou vender os meus carros e falar assim, eu não posso mesmo. Esse que é o problema, porque quem tem a alma ferida, ele tem um poder. Pergunte qual? O poder de influenciar você. Quer ver alguém que abriu uma empresa, não deu certo, não prosperou, não foi para frente, não sei o que e tudo e tal. Vai abrir uma empresa e fala para ele, para você ver. Ele quer te desanimar, ele quer falar que não vai dar certo, que o mercado é ruim, é crise, é melhor ficar quieto de onde que está. E aí, escuta, aí essa é a parte da mensagem que eu quero chegar e você talvez não tinha pensado nisso. É porque talvez você não está com a alma ferida, mas se você não perceber, tem alguém com a alma ferida contaminando você e ela pode tirar você do propósito. E é isso que eu e você temos que tomar cuidado, porque se o diabo não consegue atingir você, ele vai atingir alguém e alguém vai contaminar você pela alma ferida que ele está. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Mas Deus te trouxe aqui hoje porque Ele te ama, Ele cuida de você. Então escuta, Ele quer proteger você. E hoje Deus te trouxe aqui hoje porque assim como Ele nos abençoou e fez uma promessa, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Pastor, escuta, como que eu sei se a minha alma está ferida? Você já viu que hoje em dia tem gente que irrita fácil? Sabe quem que irrita fácil? Calma aí, marido, se está perto da esposa, não cutuca não. Alma ferida. Não, mas eu sou assim. Não, você não é assim, você ficou assim. Entende, querido? E aí nós precisamos tomar cuidado, porque se a sua alma estava contaminada, sabe, ela vai começar a contaminar mais pessoas. Mas eu preciso dizer algo para você, que a misericórdia do Senhor está aqui hoje para te ajudar, para te livrar. Pastor, deixa eu te falar, eu perco a paciência com frequência. Não levanta a mão não, mas só pensa. Pastor, eu vivo só na defesa. Pastor, eu estou constantemente ofendido. Pastor, eu nem consigo falar com ninguém, porque é o seguinte, eu nem confio nas pessoas mais. A sua alma está ferida, e de acordo com a Bíblia, ela não está repreensível. E se ela não estiver irrepreensível, acredita, a alma ferida vai atrapalhar o teu corpo, vai atrapalhar as tuas finanças, vai atrapalhar a sua vida com Deus, vai atrapalhar o seu propósito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Pastor, tem muito tempo que eu não celebro, igual o senhor falou que a irmã celebrou. Sabe por que você tem dificuldade de celebrar? Alguém fala assim, é porque a vida está tudo ruim, eu vou celebrar o quê? Alma ferida. Já viu gente falando assim? Eu vou dar bom dia, celebrar o quê? Com essa vida que eu tenho? A alma dessa pessoa está ferida, intoxicada, e isso pode ser um problema muito sério. E deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim, olha para mim. E qual que é o problema de tudo isso? Pastor, mas eu estou aqui na igreja. Mas se você não permitir o Espírito Santo habitar em você, ajudar você, você às vezes vai perder a bênção que está passando na sua frente. Você está entendendo? E aí hoje eu preciso que você entenda, quais foram as mágoas não resolvidas? Quais são os perdões que você precisa liberar? Tem gente que já chegou em mim e falou, pastor, eu queria que o senhor me liberasse perdão. Eu falei, filha, eu vou falar, já perdoei você há muito tempo. Porque eu não posso ficar ofendido. Pergunte por quê, gente? Pergunte por quê? Porque alimentar uma ofensa, preste atenção nisso. Você vai ser ofendido por muita gente. Mas alimentar uma ofensa é beber um veneno e querer que o outro seja envenenado. Você entendeu? Pode doer? Pode. E dói? Dói. Porque são pessoas que às vezes você ajudou tanto, você fez tantas coisas, e aí talvez essa pessoa te decepciona. Você vai sentir, vai, mas por favor, não deixe a ofensa ser alimentada aí no seu coração, porque senão é um veneno que você está bebendo e está achando que está fazendo mal para o outro. Alguém um dia disse para mim, pastor, é um dito popular, você tem um sangue de barata, porque as pessoas fazem algumas coisas e o senhor perdoa. Eu falei, escuta, não é sangue de barata, é um Espírito Santo na minha vida, me ajudando, me fortalecendo de todo jeito. E aí hoje, escute, eu quero orar com você aqui. Eu quero orar porque se a sua alma estiver ferida, um dia Deus vai falar com uma igreja, no livro de Apocalipse, Ele vai ver que a igreja, olhe para mim, preste atenção nisso, a igreja trabalhava.
A igreja fazia muita coisa. Então eu posso estar com a camiseta de voluntário, mas a Bíblia diz que Deus repreendeu eles. É tão interessante que Deus um dia vai falar com Jonas, é um profeta do Senhor, sim ou sim. Aí Deus fala para ele: Jonas, vai levar uma mensagem em Nínive. Ele é profeta, ele tem uma mensagem de Deus, mas a alma dele está amargurada. Ele fala: não, para Nínive eu não vou não. Eu não vou para Nínive não, para Nínive não. Aquele povo lá, eu sei que o Senhor depois vai perdoar eles, eu não quero que eles sejam perdoados. Esse profeta estava com a alma amargurada, com raiva do povo de Nínive. Aí ele pega um barco e vai para onde? Para Tarsis. E lá em Tarsis dá tudo errado. Por quê? Porque se você caminha pelas dores da sua alma, o seu destino será frustrado. E hoje Deus está te chamando a atenção aqui hoje, sabe por quê? Porque Ele tem um destino profético para a sua vida, Ele tem uma promessa para a sua história. Eu não estou dizendo que a vida vai ficar sempre boa, não, talvez vai ficar ruim. É como eu disse, alguns desprazeres vão acontecer na história da sua vida, mas você não vai ser esquecido por Ele, você não vai ser abandonado por Ele. Por isso que hoje, bem de madrugada, bem cedo, eu acordei escrevendo essa mensagem. Eu disse: quem suportar o processo vai viver a promessa de Deus. Ei, não deixe de caminhar por uma visão profética para escutar um conselho de alguém ferido. Vamos ficar de pé para a gente orar? Escuta. Como então agora, pastor? Como fazer um detox para minha alma? Como me curar? Olha para mim. Não é simples. Não é simples, sabe por quê? Porque dependendo da situação, talvez Deus está falando com você, mas dependendo do modo que está a sua alma, você está assim, tá vendo? Aí você ainda vai falar com alguém. Tá vendo? Você viu o que o pastor falou? Então, mas ele também não fala. Aí, tá vendo? Ele começa. Porque tudo que o inimigo quer, meu irmão, é conseguir continuar mantendo você preso na sua alma. E tudo que Deus quer é manter você livre no seu espírito. E hoje é um dia da gente fazer uma análise. Hoje é um dia da gente parar aqui e começar a observar. Pastor, então agora como que eu vou? Preste atenção, irmãos. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Que bom que a gente está no culto da ceia, porque nós cantamos aqui agora há pouco sobre o que esse Jesus fez. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, porque Ele morreu para dar acesso para mim e para você na presença do Pai, amém? Mas agora olhe para mim. A religião, ela te interfere em alguns hábitos, e são bons hábitos, certo? Porque através da religião, eu me lembro, eu nasci e fui crescido, né, numa igreja muito tradicional. Então quando eu era jovem, adolescente, eu não podia jogar bola, eu não podia andar de bermuda, não podia assistir televisão, né, Carla? Se colocasse calça, mulher colocasse calça. Mas deixa eu te falar, mas essa igreja também me ensinou bons hábitos. Porque esta igreja, a religião, ela faz e forma na gente um cidadão de bem. Então eu não sei o que é uma boate, eu não sei o que é usar droga, eu não sei o que é uísque, cachaça, essas coisas. Eu não sei. Eu nunca fui para uma boate, nunca fui numa casa de prostituição. Então, estas coisas, os bons hábitos que a igreja me ensinou, e glória a Deus por isso. Eu nunca fui envolvido com essas músicas doideiras aí, porque, irmão, cuidado, tem um certas nojo aí que é misericórdia. Porque você alimenta a sua alma com aquilo que você ouve. E aí você está ouvindo umas músicas do cara que falou assim: você me traiu, mas vou te trair também. E você está cantando e está aceitando essas coisas. E aí o que acontece? Então, os bons hábitos, a religião, ela muda os hábitos da gente. E glória a Deus por isso. Alguns em excesso, mas
Uma contrapartida, melhor errar por excesso do que pela falta. Mas agora é o seguinte, a questão é que a religião muda os hábitos, mas é só Jesus que pode acessar a nossa alma. Corrige a nossa alma. E olha para mim, Deus ele não erra endereço de mensagem. Deus ele não está aqui, escuta, querendo apontar você. Deus está querendo resgatar você. Profeta de Deus, profetiza de Deus. Você tem um chamado, uma vocação. O Senhor estabeleceu algo sobre a sua vida, Ele te fez uma promessa. Mas se você não tomar cuidado, o Aitofel vai tirar você do propósito. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer: eu vim resgatar a sua vida para você viver um propósito. Pastor, e como que eu vou fazer um detox da minha alma? Se eu não estou enganado, existe um livro com esse nome. A gente começa aprendendo com Davi, que também estava errado, fez algumas coisas. Aí ele vai escrever o Salmo 51. Você pode colocar o Salmo 51, a gente vai ler para a gente orar. Olha o Salmo 51. Deixa eu pegar já o verso certo, para ganhar tempo aqui. Esse salmo todo ele é lindo, né? Salmo 51, põe na versão mesmo de Almeida. Aí, vamos colocar do começo mesmo. Essa é a versão. É 50, Salmo 51. Aí está o 50, isso. Olha o que diz: compadece-te. A minha versão fala assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Essa é a oração que nós temos que fazer. Põe na NVI, filha, por favor. Aí olha o que ele vai dizer. Isso, NVI, mesmo salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal. Existe lealdade no amor de Deus para contigo. Talvez você frustrou Ele, mas Ele não vai te frustrar. Talvez você deixou Ele, mas Ele não vai te deixar. Talvez você fez tudo errado, mas Ele vai continuar fazendo o que é certo, porque Ele é leal a você. A lealdade não precisa da sua assertividade. Anota isso: a lealdade não precisa da sua assertividade. Meu irmão, eu posso estar aqui com o Jefferson, sou leal ao Jefferson. Se amanhã o Jefferson fez algo errado, cometeu um pecado, fez o que não deveria, isso não vai afetar a minha lealdade. Eu não vou ser favorável, eu não vou assinar embaixo pela atitude, mas eu não abro mão da amizade, da aliança que eu tenho com Ele. Isto é ser evangelho, isso é ser representação de Cristo na terra. Aquele que é leal, e Deus está dizendo, o amor dele é leal, Ele não te abandona, Ele não deixa você de lado. Ele vai dizer: conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Olha para mim aqui, já vou orar com você. Na nossa vida hoje, no nosso dia a dia, deixa eu usar o Isaías aqui. O Isaías trabalha numa empresa e ele motorista, certo? Então ele é motorista daqueles caminhões de concreto. E o Isaías é um homem muito responsável. Cuida do caminhão direitinho. Cuida ou não cuida, irmão? Sela do caminhão. O caminhão que fica com o irmão Isaías dura muito mais tempo do que o outro. Sim ou sim, Isaías? Agora olha aqui, ó. O fato dele ser zeloso, limpar o caminhão, cuidar direitinho, não acelerar demais, isso é bom ou é bom, irmão? É ótimo. Mas deixa eu te falar, é todo mundo que fica contente com isso? Por quê? Porque tem motorista que não consegue limpar como ele. Tem motorista que não é zeloso como ele. Tem motorista que não é tão cuidadoso como ele. E aí você precisa aprender algo, que a sua excelência incomoda quem é medíocre. E aí o medíocre começa a ofender. Então começa a falar, começa a acusar, começa a falar que é, perdão da expressão, puxa saco, que está querendo fazer graça para o chefe, que está querendo ganhar aumento. É assim ou não é, irmão Isaías? Mas do jeito que eu estou citando o irmão Isaías, é da nossa vida, é ou não é? Faz algo direitinho para você ver. Aí quem não consegue começa a te afetar.
E esse, Adriano, que é o problema, é que é isso que está ferindo a nossa alma, irmão. É isso que está acusando, isso que está intoxicando a sua alma. O quê? Alguém que talvez não consegue lidar com, até mesmo com a sua celebração, ele se sente ofendido. Aí se a irmã postar a foto do carrinho, olha aqui, irmão, 7 vezes para tirar a carteira. E aí na 7ª, não foi? Na 7ª vez tirou a carteira. Agora, irmão, comprou um carrinho novo. É ela que comprou um carrinho novo. Você pode dar glória a Deus por isso? E aí, se ela andar de carro, se ela postar uma foto no carro, se elas, irmão, isso não pode ofender você, isso não diz sobre você, está dizendo sobre ela, a conquista dela. Mas tem gente na nossa vida, na nossa família, na nossa realidade, eu estou chamando você para a realidade, tem gente que fica ofendido, tem ou não tem? Irmão, eu atendo gente todo santo dia, eu cuido de gente todo dia. Eu lembro uma vez que uma pessoa estava fazendo um processo com a gente, e aí a gente foi cuidando, e aí deu certo, arrumou uma empresa ali, aqui, começou a ganhar muito dinheiro, comprou um carro novo. E aí a hora que ela comprou um carro novo, continuou com um carro velho também, mas aí a hora que ela foi visitar a família do domingo, não teve coragem de ir com um carro novo. Porque ela falou, não, se eu chegar lá, meu Deus, imagina. Eu falei, mas por que você não foi? Não, todo mundo vai começar a falar, tá roubando, agora não sei o quê. Ih, olha o primo rico, olha o primo rico. É assim ou não é? A vida é assim ou não é? E você não percebeu que tem coisas assim que está sujando, afetando a sua alma, ferindo a sua alma. E aí, Davi vai falar, tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, e apaga as minhas transgressões. Aí ele fala, versículo 2, lava-me com de toda a minha iniquidade, e purifica o meu pecado. Versículo 3, ele vai dizer, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que a minha iniquidade foi formado, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade e o íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Talvez você já leu esse versículo, e a palavra isopo, eu não sei se você já parou para pesquisar o que é isopo. Por mais que você pense que é isopor, mas não tem nada a ver, porque naquela época não tinha remédio como tem hoje. Então o isopo era uma planta marítima que ficava no fundo do mar, mas ela era usada para curar as enfermidades da pessoa. Então alguém estava intoxicado, alguém estava inflamado, alguém estava inchado, eles pegavam o isopo, e aí desse isopo faziam um chá, e a pessoa era limpo da sua enfermidade. É por isso que Davi está dizendo assim, ó, eu estou doente com o meu pecado, então vem com o isopo e sara a minha alma e me cura. Quem está ouvindo essa palavra aqui hoje, entendendo que Deus está falando com você, irmão, olha aqui, o Senhor quer purificar você aqui hoje. Salmo 139, e a gente encerra, que é a oração que eu e você precisamos fazer. Senhor, tu me sondas e é isso que a gente tem que orar. Pede Ele para te curar, porque tem hora que nem nós sabemos a enfermidade que a gente tem, porque as pessoas estão normalizando o que não é para ser normalizado. Assim como Ofni e Finéias, lá no Samuel capítulo 2, a Bíblia vai dizer que na hora do sacrifício, ele tacava o garfo e pegava a parte da gordura da carne que era oferecida para o Senhor, e eles comiam dessa carne, todo dia. Ele normalizou o pecado. Então, Senhor, tu me conheces, tu me sondas. Versículo 2, ele vai dizer o seguinte: sabes quando me sento e quando
me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. É a oração que eu e você temos que fazer. Tu me cercas por detrás e pela frente e põe a mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir, Senhor. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia eu fugir da Tua presença? Vamos orar? Vamos pedir a Deus para ter misericórdia de nós? Vamos pedir o Senhor para curar a nossa alma? Vamos pedir Ele para curar as nossas emoções? Talvez você está me ouvindo aqui e não vai bastar apenas só me ouvir aqui. Talvez você vai ter que pedir ajuda para colocar alguma coisa para fora. Irmão, Aitofel, ele era a representação da voz de Deus na terra. A voz de Deus, quando ele falava, alguém dizia, é Deus falando puramente. Mas um dia, porque ele não colocou algo para fora, ele guardou a mágoa, e agora ele foi a pior pessoa na vida de Davi. Sabe como que ele morreu? Ele morreu de uma forma desastrosa. Não era para ser assim. Eu vou te dar um minuto para você orar, e você pedir o Senhor para reparar isso. Começa a falar com Ele aí agora. Talvez essa semana você falou palavras maldosas para alguém, ou falou palavras maldosas de alguém, e talvez você não sabe que essa pessoa que você está falando é filho de Deus, viu? E Deus gosta muito dele, Deus gosta muito dela, mas a sua alma ferida está te levando para um lugar onde não é o destino profético dele para a sua vida. Vamos orar. Comece a falar com o Pai aí agora, enquanto o louvor ministra esse louvor. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me agarra aqui pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Aleluia. Em nome de Jesus. Jesus na cruz
foi a maior história de desintoxicação que podia existir. Pergunte por quê? Porque lá ele levou a nossa culpa. Isaías 53 vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Lá na cruz Jesus nos deu a condição de limpar o nosso interior. Como eu disse, porque se a religião troca os hábitos, Jesus transforma a nossa natureza. Na cruz, aleluia, Ele levou a nossa culpa. Na cruz Ele nos garantiu a salvação. Na cruz Ele levou a nossa vergonha. Ele levou o nosso pecado, a condenação que havia sobre nós. Ele levou para nos devolver a paz, a pureza, a abundância, a plenitude de vida. É por isso que quando Jesus encontra um Zaqueu convencido pela ganância, um Pedro pelo sentimento da culpa, uma samaritana em pecado, Maria Madalena errada, um menino gadareno, todos tiveram uma vida transformadas, porque um dia encontrou com Jesus. E esse Jesus está aqui hoje para te encontrar de novo, para dizer: filho, vamos, porque eu quero viver uma nova história com você, em nome de Jesus. Quantos estão recebendo essa palavra aqui em nome de Jesus? Eu vou orar com você. O louvor vai preparar uma canção que fala: eu quero voltar à essência da adoração. Vocês lembram? Eu quero orar com você. Assim como eu comecei, eu quero encerrar do mesmo jeito. Põe a mão no seu coração, por favor. E eu queria que agora você não orasse. Me permita orar por você. Eu vou interceder por você agora. E se fizer sentido, você vai dizer amém. Você vai dizendo assim seja, conforme eu for orando com você. Pai, em nome de Jesus, somos seres humanos, vivemos em um mundo de tanta turbulência, Pai, e às vezes pecamos não intencionalmente. O pecado nos convence, e às vezes até sem as nossas próprias percepções, ou às vezes, Senhor, normalizamos, e hoje, como diz a Tua palavra, a iniquidade aumentou, e nós não estamos percebendo isso. Pai, hoje nós apresentamos o Senhor o nosso coração. Pode ser que tenha alguém aqui que está com um complexo da inferioridade, alguém passando por alguns dilemas pessoais e aceitou uma vida, ó Deus, que não era para ser aceita. Talvez está magoado, rancoroso e às vezes até irritado demais. Esse marido deveria estar conversando com a esposa, mas ele não está conseguindo ter essa força. Essa esposa precisava cuidar desse marido, mas a mágoa, as feridas, não permite ela ser do jeito que precisa. Ó Pai, esse filho deveria estar olhando para os olhos do pai e dizendo: te amo, papai. Essa filha, mas como amar um pai que fez tanto maldade? Como amar uma mãe que abandonou? E essas coisas foram contaminando o nosso coração, e tantas outras, traições, pessoas pelas quais nós ajudamos tanto, e essas pessoas hoje só não virou as costas, mas como também às vezes está, Senhor Jesus, levantando calúnia contra o teu filho, contra a tua filha, e essas coisas ferem, Senhor Jesus, pessoas que estão lutando, e parece que as coisas não caminham, Senhor. Senhor, pessoas que às vezes, como Nabucodonosor, se vangloriaram demais, se envaideceram demais, e tudo isso contaminou o coração. Senhor, se esta é a verdade de alguns de nós aqui hoje, Senhor, isso está contaminando a nossa vida, está deixando, Senhor, a nossa vida longe do teu propósito. Mas o Senhor nos ama tanto, que nesse dia 7 de junho, o Senhor está nos visitando aqui, Senhor, para escrever uma nova história a partir de hoje. Senhor, ajuda ele a liberar o perdão, ajuda ela a liberar o perdão, ajuda ele, Senhor, se livrar desse sentimento de vergonha, de humilhação,
Senhor, ajuda ela a livrar desse ódio, essa confusão mental, que está fazendo uma interpretação errada da vida, Senhor. Por isso está saindo de lugares que não era para sair, tomando decisões que não era para tomar. Mas a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor levou a nossa culpa, o Senhor levou a nossa condenação, o Senhor levou a nossa vergonha, o Senhor levou o nosso pecado. E hoje nós queremos acessar o perdão da cruz. Nós queremos acessar essa comunhão com o Senhor, Pai. Ó Deus, hoje nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor esse perdão. Ó Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, porque a angústia, a ansiedade, a depressão, muitos estão dizendo que é pelas coisas externas, mas a verdade é o nosso interno que está nos levando para essa ansiedade, essa fadiga, essa angústia, essas incertezas, às vezes até mesmo uma hiperatividade por tamanha ansiedade. Senhor, mas visita agora o nosso interior e nos traz novamente a essência. Jesus, que saudade, que saudade do tempo da comunhão entre os irmãos. E essa comunhão não dependia das nossas performances, Senhor. Que saudade desse tempo. Ó Deus, mas nos ajuda hoje, Pai, pois assim como Davi debruçou na tua presença, hoje nós estamos aqui pedindo. Queremos voltar, Pai. Queremos voltar à inocência. Queremos voltar, Pai. Queremos, ó Deus, viver o teu propósito debaixo das tuas promessas, em nome de Jesus. Quantos recebem essa oração? Os intercessores vão passar aí na nave do templo. Se você quiser, levanta a mão para ele orar por você. Vamos orar, vamos orar. Isso, intercessores, podem fazer isso. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. Seja abençoado em nome de Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Olhe para mim, eu já vou encerrar, nós já vamos servir a ceia para vocês aqui. Sabe que o nosso problema é que tem hora que a gente ficou adulto demais, sabia? E a gente precisa voltar a ser criança. A gente ficou malicioso demais. E tem hora que eu fico olhando para meus filhos, a Sara, a gente percebe que elas não retêm o mal. Elas não retêm, criança não retém o ódio, o rancor. Por mais que uma hora eu falo uma coisa para Sara, para chamar a atenção, ela não gosta, mas daqui a pouquinho, Carlos, a Sarinha está lá, deitando nos meus braços. Mas a gente cresceu demais. E hoje, olha o quanto que é desonesto. A gente é imperfeito e cobra a perfeição do próximo. Já parou para perceber? Somos imperfeitos, mas eu quero que as minhas relações interpessoais sejam perfeitas. Ai da Claudinha se ela errar comigo. Irmão, vamos parar com isso. A gente precisa voltar a ser criança, perdoar quem tem que perdoar. Sabe por quê? Eu e você precisamos de ter o direito de fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o que mais? Perdoai as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Como é que está essa matemática aí? Mas hoje o Senhor veio para te abraçar aqui hoje. Você entende isso? Quantos estão sentindo um temor no seu coração aqui, entendendo que Deus está falando com você? Aleluia. A gente já vai encerrar, mas eu queria cantar uma canção com vocês. Preste atenção. Aleluia, Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que É isso. voltar à inocência e acreditar em ti. É isso. Faça essa oração cantada. Mas às vezes sou levada